Olá, sou Carolina Desico e quero falar com vocês sobre passar vergonha com criança. Quem nunca, né? A criança tá na rua e aí vocês estão passeando, passa em frente a uma loja, a criança quer o brinquedo e começa a gritar, fazer aquela cena que deixa a gente super embaraçado. E aí eu queria conversar com vocês sobre isso. Dá para resolver isso? Claro que dá, lógico que dá. Ah, meu filho é maravilhoso, ele não faz isso. Mentira, toda criança faz, porque faz parte da criança ter essas emoções afloradas, sempre a flor da pele, eles ainda não têm condições de estabilizar todas essas emoções, de administrar tudo isso, né? Então a criança ela é muito intensa. E a gente tem que entender que isso é normal, faz parte, mas também faz parte trazer forma para essa coisa, esse comportamento que está sem forma, que está destoando, que está prejudicando a qualidade de vida das famílias. Então, o que a gente vai falar hoje? Eu tenho notado muitas famílias, paizinhos, mãezinhas que são jovens ou não, também tem pais que não são jovens, mas também tem essa dificuldade em colocar o limite ali para a criança, né? Então, mas eu tô sendo muito duro, eu não posso dar bronca. O que é isso? O que tem esse imbróglio todo? O que tem por trás disso tudo entre você ter uma criança educada versus você ser um pai muito duro, muito carrasco, muito não tão amoroso? O pessoal acaba fazendo um pouquinho de confusão com isso. E aí a gente vai... Vamos lá, vamos por partes. Em alguns vídeos, não sei se você já assistiu, mas em outros vídeos eu coloco... Eu já trouxe esse assunto sobre a necessidade que a gente tem em olhar para como funciona a criança pequena. Então, assim, quando a criança ela é pequenininha, se a gente consegue entender e atender algumas necessidades bem básicas dela, já aí a gente já tem um adianto nesse comportamento. Essa criança ela já tende a ter um comportamento mais tranquilo, porque ela está sendo atendida nas suas necessidades, que é o sono, é a alimentação, é a questão do ritmo, que tipo de alimento essa criança tem ingerido, como ela tem dormido, quanto tempo, tudo isso são fatores que influenciam no humor e no bem-estar dessa criança. Tá bom, vamos dizer que a gente já olhou tudo isso, tá ok, e aí você vai um dia passear com seu filho, ou vai visitar alguém, ou vai na casa de alguém e ele dá aquela cena, faz aquele escândalo. Como que você deveria agir? O que a gente tem que pensar quando isso acontece? Primeiro, é normal? A criança ela tá testando, mas isso não pode ser uma coisa que vai fazer parte do comportamento dessa criança. A gente precisa educá-la. E educar não é gostoso, não é legal. Educar dá muito trabalho. Educar exige muito da gente. Mas é isso que essa criança precisa e está pedindo. E eu tenho notado que as famílias, os pais, mães, eles têm, tem uma dificuldade em colocar essa coisa clara de quem está no comando na vida dessa criança é o adulto, não é a criança. Gente, não precisa ter medo disso. A criança ela não vai ficar magoada e vai te achar um péssimo pai. Meu Deus, como ele foi duro comigo, como minha mãe me tratou de forma mais firme e agora eu tô sofrendo muito. Não, muito pelo contrário. Ela vai te agradecer muito quando você colocar de forma muito clara os limites até onde ela pode ou não pode, até onde é aceitável ou não aquele comportamento dela. Então,
cabe a nós, adultos, deixarmos claro que não tem coisas que não é para fazer. Acabou. Ah, eu quero um brinquedo, eu vou começar a dar chilique. Não vai. Senão você não vem mais pro shopping. Senão a gente não passeia mais ou não vai mais na casa do fulano. E isso tem que estar muito bem resolvido dentro de você. Não precisa ter medo, pessoal. Para com isso. Ah, eu tô sendo muito dura. Não tá, não. Você tá fazendo um favor. Olha, eu tenho visto aí, agora ainda mais em quarentena, quantas famílias estão dando um valor assim enorme aos professores porque têm visto como as crianças estão em casa e têm se comportado mal, porque não tem limite, porque não tem em casa o pai e a mãe que corta as asinhas, que não pode fazer tudo o que quer, não pode ter tudo o que quer a hora que quer, entende? Então é uma questão mais do adulto se posicionar internamente. Você tem que saber que essa criança não pode se espalhar tanto assim. É o famoso o sacode. Nunca bater de forma alguma violência, não é nada disso. Insulto, gritaria, gente, não. Isso nunca, isso magoa, isso vai lá dentro, no fundo da criança, isso dói, fere. Agora, firmeza de você saber que a sua atitude ali é o que está contribuindo para formar uma pessoa de bem, isso tem que estar claro. E isso desagrada a criança. A criança faz drama também. Eles sabem mexer com a gente, né? Então, não compre. Eu sei que é difícil, mas você tem que estar muito firme. Não deixa. Levantou, não fala mole, não tem que ficar alisando a criança. Não fazemos mais isso. Firme. A criança lá, opa, minha mãe falou, meu pai disse. Então é não. Faz esse teste, não é nem um pouco agressivo, você não tem que estar com raiva da criança. O pulo do gato é esse. Você não pode sentir raiva, você tem que sentir uma compreensão pela condição que ela se encontra, por estar ainda criança e por saber que criança não tem ainda habilidade para lidar com todos esses sentimentos. Então a criança é 880. Ela está sempre nos extremos, nas polaridades. E você, como adulto, com o grande amor que você tem por ela, sabe que o seu papel é trazê-la para o meio,